bom? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, falando sobre encontrar esperança na luz e vida do mundo que é o Salvador Jesus Cristo. Acho que vocês já devem estar vendo aí. Estou compartilhando com vocês uma imagem de um rapaz e tem uma escritura aqui ao lado. Camila, poderia ler Lucas 1, versículo 79? Para alumiar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Obrigado, Camila. Aqui ensina um dos propósitos do porquê que Jesus Cristo veio ao mundo. Então, eu queria perguntar para vocês, porque ele fala aqui que ele veio para alumiar ou iluminar aqueles que estão assentados em trevas. Eu queria perguntar para vocês o que essas trevas podem representar em nossa vida, ou o que elas representam às vezes em nossa vida. Essas trevas aqui que às vezes a gente pode estar sentado sobre elas. O que elas representam? Começa aí, Camila. Você que leu o versículo. Na sua opinião, o que que essas trevas que está dizendo aqui em Lucas, o que que elas representam? Eu acho que elas representam as coisas difíceis que a gente enfrenta, né? O mundo ele vai nos proporcionar muitas coisas que vão parecer que, uau, são coisas maravilhosas naquele momento, mas não, são coisas momentâneas. Então nós vamos estar nessa sombra, mas eu gosto muito porque fala que justamente Jesus Cristo ele veio para nos mostrar o caminho. E não só o caminho, mas o caminho da paz. Então, mesmo que nós estejamos passando por essas coisas difíceis que temos aqui no mundo, sabemos que em Jesus Cristo é o caminho. Então, nós temos essa esperança, não está tudo perdido. E gostei muito, Camila. As trevas, então, podem representar as provações, né, as dificuldades que a gente vivencia nesse mundo, mas por causa de Jesus Cristo, como você falou, nós podemos saber um caminho, né? E saber como vencer ou suportar essas provações, essas trevas que podem estar ao nosso redor. E ele nos indica o caminho a seguir. Então a gente não precisa estar perdidos, né? Mesmo em um mundo que está repleto de trevas. Obrigado, Camila. E para você, Amanda, o que que essas trevas podem representar, na sua opinião? É um pouco das dificuldades que a gente passa, né? É aquilo que a gente vê como um obstáculo difícil que às vezes pode nos impedir de seguirmos nosso caminho e às vezes as trevas elas bloqueiam um pouco nossa luz. Então a gente não encontra a luz necessária para seguir em frente. E às vezes essas trevas são tão densas, né, que elas, de fato, elas acabam nos influenciando, né? Bloqueando, gostei desse termo que você usou, né? Bloqueando, às vezes, o nosso caminho. Eu lembrei muito, ouvindo vocês daqui do sonho de Lei, né? Quando, em um determinado momento da visão que ele teve, ele viu que uma densa névoa de escuridão estava no caminho daqueles que estavam agarrados à barra de ferro e se dirigindo à árvore da vida. E por causa dessa névoa de escuridão, algumas pessoas se perderam. Naquela ocasião, né, a gente aprendeu que as névoas de escuridão eram as tentações do mundo. E às vezes elas estão, o fato de nós cedermos às tentações, elas podem nos colocar em uma condição de trevas espirituais e estando nessa condição, elas acabam bloqueando o nosso progresso espiritual e bloqueando a luz de Cristo em nossa vida. Obrigado. E que a gente pensasse sobre isso, tá bom? Quais são as trevas que hoje a gente
enfrenta e como Jesus Cristo pode nos ajudar. Porque ele pode, né? Aqui fala que ele veio para nos iluminar e para nos mostrar o caminho da paz. Tem uma outra escritura que eu queria compartilhar com vocês, que está lá em Mosias, e ela nos ensina alguns papéis do Salvador Jesus Cristo, tá? Amanda, poderia ler para nós? É para eu ler? Isso. Ele é a luz e a vida do mundo. Sim, uma luz sem fim, que nunca poderá ser obscurecida. Sim, e também uma vida que é infinita, de modo que não pode mais haver morte. Opa, obrigado, Amanda. Quais são os papéis aí que podemos aprender que Jesus Cristo pode exercer em nossa vida? Os papéis ou títulos do Salvador Jesus Cristo aí nesse versículo? Eu gosto muito quando fala que ele é a luz e a vida do mundo. Eu Hum, acho incrível como realmente Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. E também algo que me chama muita atenção nessa escritura é que por meio dele nós sabemos que não pode mais haver morte. Ou seja, que nós temos esperança de termos a eternidade, né? Que, não só estamos aqui agora e acabou. Pelo contrário, nós temos essa oportunidade de ter a vida eterna e nós acreditamos nisso. interessante, obrigado. Eu acho muito poderoso isso também, Camila. Esses títulos, né? Esses papéis do Salvador Jesus Cristo de luz e vida do mundo, né? Pegando isso que você falou, Camila, eu queria perguntar para você e para Amanda. Aí na escritura falam que ele é a luz e a vida do mundo, e ele exerce esse papel. Mas eu queria saber na vida de vocês, de que forma Jesus Cristo é a luz e a vida da sua vida, ou em sua vida. Pensa um pouquinho sobre isso. De que forma Jesus Cristo exerce esse papel de ser a sua luz e a sua vida? Pensa um pouquinho, se você puder compartilhar, pode ligar o microfone e falar, ou pode usar o chat. Mas como você observa Cristo exercendo esse papel na sua vida? Como é que ele é a luz, ele é a sua luz e a sua vida? Eu vejo Jesus Cristo como a minha luz e a minha vida, porque eu consigo perceber plenamente que sem ele, a minha vida ela ficaria com um- uma cor cinza, uma escuridão. E com ele, tudo fica diferente. Porque quando eu estou passando por momentos difíceis, ainda assim eu consigo lembrar, poxa, eu não estou sozinha. E Jesus Cristo, ele ilumina tanto a minha vida que eu consigo até perceber agora mesmo, ultimamente na minha vida, que mesmo com todas as coisas que acontecem, eu ainda assim consigo ter uma paz. E eu tenho certeza que essa paz vem por meio dele, porque ele é a minha vida e ele é a luz da minha vida. Então eu realmente sei que eu posso ter esperança, que eu não preciso ficar, ai minha nossa, eu tô com muita raiva dessa situação ou eu estou muito triste. E mesmo se eu estiver, eu posso pensar na luz que está lá, que é Jesus Cristo. Ei, Camila, excelente. E a gente precisa saber disso, né, Camila? Não basta só a gente saber que Cristo é a luz e a vida do mundo, isso é muito bom saber disso. Mas mais importante é saber como ele exerce esse papel na nossa vida. De que forma ele é a luz e a vida de nossa vida. Como ele é a luz da nossa vida. E isso é que vai fazer diferença para nós. Obrigado, Camila. Muito bom. Queria que a Amanda e a Jaque pensasse sobre isso, de que forma Cristo tem exercido esse papel na sua vida e de que forma ele tem sido a luz da sua vida. De que forma ele tem sido a real motivação de sua vida.
Eu também presto testemunho que, conjuntamente com a Camila, que Jesus Cristo, ele é a luz da minha vida. Ele é o motivo das coisas que eu faço em minha vida. Ele é a razão do meu viver. É por ele que eu vivo, é por ele que eu faço as coisas que eu faço, que eu me esforço para fazer. E não importa quais sejam os meus desafios ou as trevas que possam estar ao meu redor, por causa que ele é a luz da minha vida, eu sempre encontro nele forças para sobrepujar a tristeza, a dor, o sofrimento, a solidão, os problemas, porque ele é uma luz que não tem fim. Eu testifico isso para vocês, que ele é a luz da minha vida também, juntamente com como a Camila testificou. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Presidente, o presidente Dalian H. Oaks, ele compartilhou aqui uma explicação sobre o que significa doutrinariamente dizer que Jesus Cristo é a luz e a vida do mundo. Eu queria compartilhar isso com vocês. Jaque, você pode ler para nós, por favor? O presidente Dalian Oaks, conselheiro na primeira presidência, explicou: Jesus Cristo é a luz do mundo, porque ele é a fonte de luz que vivifica a nossa compreensão, porque seus ensinamentos e seu exemplo iluminam o nosso caminho e porque seu poder nos persuade a fazer o bem. Ele é a vida do mundo, porque sua ressurreição e sua expiação salva-nos tanto da morte física quanto da morte espiritual. E então, Jaque, como é que você explicaria aí para alguém, que alguém te perguntasse, nossa, Jaqueline, de que forma, por que que Jesus Cristo é a luz e a vida do mundo? De acordo com o que o presidente Oaks ensinou aí, como é que você explicaria isso? Eu me senti bastante tocada no final aqui do texto, quando ele fala que Jesus Cristo, ele é a vida do mundo, porque a ressurreição e a expiação nos salva, tanto da morte física quanto da morte espiritual. E esse é um assunto que eu acho que é um tabu ainda para muitas pessoas, a questão da morte, né? E as pessoas, elas se sentem muito tristes, né? Quando alguém morre. E através da expressão de Jesus Cristo, através da doutrina da igreja, a gente aprende que a morte, ela não é algo triste, né? Mas que somente faz parte do plano. Então, eu me sinto muito feliz em saber disso, em entender isso e levar esse ensinamento também para as pessoas, né? De que Jesus, ele é a luz da vida e a morte faz parte do nosso plano e do processo, mas que nós seremos eternamente felizes, né? Como Pai Celestial. Poxa, obrigado, Jaque. Você nos lembrou de algo aqui, né? Que às vezes a gente pode passar por alguns desafios, né, que podem nos colocar em uma profunda escuridão, né? Ou em trevas espirituais, como a morte de um ente querido. E saber que Jesus Cristo é a vida do mundo pode nos abençoar no sentido de nos trazer esperança, de nos trazer força, e isso nos ajuda a seguir em frente, por causa que ele é a luz também, né? Por causa dos seus ensinamentos, do plano de salvação, do seu exemplo que ele ressuscitou. Então, seguir seu exemplo, seus ensinamentos, eles podem trazer luz para a nossa vida e podem nos tirar das trevas, que a morte pode trazer, as trevas espirituais que a morte pode trazer para alguém. Então, é muito importante, como a Jaque falou, não só a gente saber, mas poder ensinar e testificar disso.
do poder que Jesus Cristo tem, sendo Ele a luz e a vida do mundo, tá bom? Então, obrigado, Jaque. Eu queria perguntar algo para vocês aqui, com base nisso que a gente conversou até agora. Ah, eu queria saber de vocês em que ocasiões você vivenciou a luz ou a vida que Jesus Cristo proporciona? E que diferença isso fez ou poderia fazer em sua vida? Pensa um pouquinho aí. Se você lembrar de alguma ocasião e puder compartilhar conosco. Mas em que ocasiões você vivenciou a luz ou a vida que Jesus Cristo nos proporciona, pode proporcionar? E que diferença isso fez ou poderia fazer em sua vida? Se não for muito pessoal e puder compartilhar conosco. É, posso dizer que uma ocasião que aconteceu isso, um testemunho mesmo sobre o que aconteceu hoje mesmo comigo. Eu, eu passei por um momento bem difícil, assim, em relação aos meus problemas, né, que eu tenho. Eu trato uma depressão e eu vivo momentos, assim, bons e não tão bons, né? E eu tenho aprendido a lidar com isso. E hoje eu passei um momento bem difícil, assim, de muita tristeza, né? E eu pude conversar com algumas pessoas e falar a respeito de Cristo e me disseram coisas muito boas, assim, e eu me senti muito fortalecida por estar estudando, sabe, as escrituras. Isso tem me fortalecido tanto. E hoje eu percebi o quanto isso tem feito a diferença na minha vida. E eu me senti forte, sabe? Eu senti o amor de Jesus, sabe, por mim. Eu senti que eu posso confiar no Senhor, eu posso confiar nos ensinamentos que Ele deixa para nós, e eu me senti muito confortada com tudo isso. E eu sei que Ele é a luz da minha vida, porque assim como eu passo por isso, outras pessoas também passam por outras dificuldades, né? E a gente pode ter essa certeza que Jesus, Ele é a luz da nossa vida, Ele é a solução de tudo. Ele está aqui para nos apoiar, para nos ajudar, independente dos nossos problemas. Com a força que nós temos da palavra de Deus, a gente consegue buscar essa força que nós precisamos, né? Então, me sinto muito feliz por isso. A vida, amei a experiência, Jaque. Eu poderia te perguntar, ao você, ah, essa experiência que você teve hoje, né, que você compartilhou, que essa experiência de hoje, você falou sobre a depressão e como você recebeu forças, né, por meio das escrituras e que você tem se sentido forte por causa disso. O que que essa experiência, como essa experiência te ajudou a fortalecer mais o teu relacionamento com Jesus Cristo? É, na terça-feira, a gente estudou sobre oração, né? E ontem
E hoje, eu... engraçado que os meus estudos têm falado muito sobre oração também. E o quanto é importante a oração, esse relacionamento, esse diálogo com Jesus Cristo, o quanto nós podemos nos fortalecer através da oração. Então, hoje, por ter tido aquela aula e por também ter estudado sobre oração, isso me fortaleceu muito. E aí uma pessoa me disse, você já orou? Aí eu me lembrei, o Senhor tem falado comigo sobre oração. Então, eu tenho orado, mas será que eu orei da forma correta? Então, eu senti que o Senhor estava me chamando, né, a esse respeito. E é, eu aprendi com isso, né, a respeito disso, e também de entender que nós precisamos ter esse relacionamento. O como nós somos fortalecidos através dessa conversa, desse diálogo com o Senhor, de aprender, de conversar, de perguntar, de realmente procurarmos os nossos testemunhos, né? Como a gente aprendeu na aula, eu também tenho procurado aprender mais sobre isso. E é isso que eu tenho para falar que eu tenho aprendido, né, nos últimos dias. Poxa, é tudo isso, Jaque. Obrigado, Jaque. Eu queria prestar um testemunho para vocês e dizer que as escrituras, elas são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. No livro de Mórmon, Nefe fez uma promessa que aqueles que estiverem agarrados à barra de ferro jamais, jamais cairiam pelos dardos inflamados do maligno e jamais pereceriam. Jamais ele fala isso. Então, quando nós estudamos as Escrituras, nós temos essa força que a Jaque falou. Nós podemos sentir que elas são a luz da nossa vida, que Jesus é a luz da nossa vida. E isso nos dá força para seguir em frente. Eu tenho certeza que, não sei, eu acho que a Jaque não ficou curada hoje da depressão dela, mas ainda assim, com depressão ou não, ela está mais forte para seguir nesse caminho, porque essas coisas têm ajudado a desenvolver um relacionamento com o Salvador. E às vezes não, eu posso afirmar que as nossas provações, elas muitas vezes nos ajudam a fazer isso, desenvolver um relacionamento maior com Ele. Mas desde que Ele seja a luz da nossa vida, que Ele seja o motivo de nossa vida. Então, obrigado, Jaque, pela experiência que você compartilhou conosco. Eu queria fazer uma atividade com vocês, porque nas Escrituras nós temos alguns relatos de como a fé no Senhor pode nos trazer esperança. E eu vou compartilhar aqui essa atividade com vocês para a gente fazer esse estudo, tá bom? Então, olha só. Aqui nós temos 4 blocos. Então, eu vou pedir para cada uma de vocês escolher um bloco desses. Eu vou dar um tempinho para você estudar esse bloco. Já vai vendo aí o bloco e eu peço para vocês escolherem e coloca no chat qual é o bloco que você vai estudar. E à medida que você for estudando, eu quero que você pondere nessas perguntas aqui, ó. O que você aprendeu sobre como o poder de Cristo se manifesta na vida daqueles que têm esperança nele? E ao buscar o dom espiritual da esperança, o que você pode fazer para convidar esse dom ou para desenvolver esse dom em sua vida? Tá bom?
Então, à medida que vocês forem lendo o seu bloco, prestando atenção nos personagens, pondera nessas perguntas, tá bom? Enquanto estiverem lendo. Então, a Camila vai ficar com o bloco de terceiro NEF e a Amanda e Jaque vão ficar com qual bloco? Posso ficar com o Marcos? Marcos. E você, Jaque? Daniel. Então, o Jaque vai ficar com o Daniel, a Amanda com o Marcos e a Camila com o terceiro NEF, tá bom? Vou dar 5 minutinhos para vocês lerem o bloco e ponderarem nessas perguntas. Tá valendo.
Eu vi vocês um pouquinho agora, com base no bloco que você estudou aí nessas perguntas, o que que vocês poderiam compartilhar conosco sobre suas respostas e suas ponderações? Já que quer começar, você que está com o Daniel? Sim. É, aqui a primeira pergunta é sobre o poder de Cristo e a esperança que nós temos em Cristo, né? Aham. É, uma parte da escritura lá em Daniel fala sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram os três homens que entraram, né, na fornalha e que foram salvos. E conta a história deles e o diálogo que eles tiveram, né? E eu achei interessante que eles disseram ao rei e eles foram muito firmes, né? Hum, No que diz respeito à fé deles. Então eles disseram assim para ele. Ele perguntou, né? Ele perguntou se eles não iam adorar, né? Se eles não iam se prostrar e adorar aquela, aquela estátua, né? E aí eles disseram que não. E eles disseram assim: se assim for, que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo e das tuas mãos. Mas se não, fica sabendo que, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, eles confiavam tanto no Senhor que para eles o Senhor poderia livrar eles daquela fornalha. Eles poderiam sair vivos dali. Mas essa não era a prioridade deles. Eles poderiam sair vivos ou não. A prioridade deles era a fé no Senhor, né? Era a confiança que eles tinham no Senhor e a adoração ao poder soberano, né, de Cristo. Então, eles não negaram a fé deles. E, apesar das circunstâncias que eles se encontravam, eles não negaram a Cristo, né? Disseram que ele poderia fazer o que ele quisesse. E, então, eles foram jogados, né, nessa fornalha e, mesmo assim, sobreviveram. E o rei, inclusive, viu não só três homens, mas como quatro homens ali, né, na fornalha. E ele se espantou com aquilo. Então, o que eu aprendo nessa história é que nós precisamos agir também. Eles foram firmes na palavra deles, como a gente aprendeu naquele dia sobre oração, é sobre ter fé e ação, né? Em tudo o que a gente fizer, a gente precisa agir também, não somente crer, mas agir. Como em vários momentos nas escrituras a gente vê isso, homens de Deus fazendo, mas eles agiram primeiro, depois de receber a palavra, eles agiram, né? Eu lembrei também de Moisés, quando ele coloca a vara para o mar se abrir, né? Ele precisou de uma ação primeiro para acontecer um milagre. Então, eu acredito que nós precisamos dessa ação fazer, né? Eu lembrei também de uma escritura, acho que é em Mateus, que é quando Jesus acalma o mar e ele pergunta para aqueles homens que estão ali no barco, por que sois tímidos? E eu acho engraçado que no início desse capítulo, Jesus está falando, e vamos passar ao outro lado, né? Ou seja, Jesus já estava afirmando que eles iam passar para o outro lado. Então, como a confiança no Senhor deve ser, sabe, primordial para nós, como nós devemos confiar nele, né? Acima de tudo. Maravilha, Jaque. Poxa, obrigado. E essas três experiências que vocês estudaram, todas elas envolvem esse princípio, né? De fé para agir, para demonstrar nossa esperança. E quando nós temos fé para agir, demonstrando esperança e confiança, o poder do Senhor se manifesta na nossa vida, como foi com
Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram jogados na fornalha e é muito comovente, né? O versículo aqui, o versículo 25, quando o rei Nabucodonosor vê 4 homens soltos passeando no fogo. E isso é um testemunho para nós de que às vezes nós vamos passar por algumas fornalhas ardentes de nossa vida. Mas se nós tivermos fé, confiança e esperança, o Senhor, ele vai estar dentro da fornalha conosco. A gente vai passear nela e o Senhor vai estar conosco. E nós não vamos perecer quando o Senhor está conosco. Então, essa é a esperança que a gente tem que ter no Filho de Deus, no Salvador Jesus Cristo, Ele que é a luz do mundo. Isso traz muito poder para a nossa vida. Eu não sei que tipo de fornalha a gente possa estar vivendo hoje na nossa vida ou que vamos viver, mas eu testifico que se tivermos fé e esperança no Senhor, Ele vai estar na fornalha junto conosco e nós não vamos perecer. Obrigado, Jack. Ah, Amanda, você que ficou com Marcos, o que você pode compartilhar conosco? Eu adoro essa escritura de Marcos 5. É uma das histórias muito interessantes que Jesus Cristo ele conta. Em Marcos 5, do 25 ao 34, ele está contando a história da mulher do fluxo de sangue, né? Que ela estava há anos doente, procurando ajuda em todos os médicos, mas todo mundo dizendo que ela ia morrer, que ela não poderia ser curada. E naquele mesmo momento que ela estava lá se lamentando, ela estava lá parada, ela viu Jesus Cristo. E ela acreditou que se ela pelo menos tocasse nele, se ela pelo menos falasse com ele, visse ele, ela iria ser curada. E foi no exato momento que ele passou e ela tocou em suas vestes. E dali, ele sentiu que algo saiu do corpo dele, ele sentiu um poder sair dele. E foi naquele momento que ela acreditou, que ela teve fé o suficiente para acreditar que o Senhor ele podia curar ela. Então, o que a gente aprende com isso é que o Senhor ele tá sempre em nossas vidas, ele manifesta esperanças para nós, ele manifesta tudo o que nós precisamos, se nós só acreditarmos, como aquela mulher. Por ela somente acreditar e ter fé, ela pôde ter a sua vida mudada. Ela pôde ser curada de anos que ela iria ficar doente, que não ia ter esperança. E se nós buscarmos isso todos os dias, se nós buscarmos esses dons que nós temos, essa, essa esperança, se nós fortalecemos a nossa fé, nós vamos ser curados. Fez até eu lembrar da aula que eu dei para os jovens no seminário, né? Ela falava, será que você tem fé em Jesus Cristo ou você está exercendo fé em Jesus Cristo? Né? Porque só ter fé, todo mundo tem, mas será que nós estamos exercendo nossa fé nele? Então é bom nós pararmos para ver, né? Como essa mulher, ela tinha fé, mas ela também exerceu a fé dela. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham fé, mas eles exerceram a fé. Nós precisamos exercer a nossa fé que nós temos, ter esperança no Senhor. Que mesmo a escuridão, tudo que os problemas que estamos passando podem ser aliviados e a luz dele vai estar conosco. Obrigado, Amanda. Excelente, excelente explicação. Ela foi mais um exemplo de alguém que agiu com fé, com esperança de ser curada, foi lá, se esforçou e tocou apenas nas vestes dele, e o poder de Cristo se manifestou. E depois de anos, enferma, com um problema de fluxo de sangue, depois de muitos anos, finalmente nesse dia, a fé e a esperança dela foi recompensada. Então, meu convite para nós é que a gente possa pensar assim, nossa, do que eu preciso ser curado hoje na minha vida? Tem algo que eu preciso ser curado?
Eu tenho buscado há muito tempo, exercido fé, como a Amanda falou, e esperança, mas ainda não alcancei a cura que eu preciso? Do que eu preciso ser curado? E se não fui ainda, continua tendo fé, agindo com fé e tendo esperança, porque um dia o poder de Cristo vai se manifestar na sua vida. E você vai encontrar a cura ou a força para seguir em frente até que a cura venha. Mas do que a gente precisa ser curado? Exercer fé e esperança para que o poder de Cristo se manifeste em minha vida, como se manifestou nessa mulher que tinha esse problema de saúde, né, do fluxo de sangue. O poder de Cristo se manifestou na vida dela. Eu sei que pode se manifestar na nossa também. Obrigado, Amanda. Obrigado por compartilhar conosco. Maravilha. E Camila, depois que dizes, Camila, de terceiro, né, filho? Perfeito. Eu gostei muito desse terceiro NEF, porque foi muito, muito especial como nós conseguimos ver que realmente a nossa esperança e a nossa fidelidade ao Senhor, ela pode nos trazer grandes milagres, né? E nós podemos ver os milagres acontecendo, não somente trazer, mas realmente vermos. Então, aquele povo, ele estava esperando os sinais, estavam recebendo as profecias, só que alguns deles lá já estavam assim, ah, não vai acontecer não, o Senhor não vai se mostrar. E Nefe, filho de Nefe, viu aquelas coisas e ele foi e clamou ao Senhor para realmente pedir para que as coisas pudessem acontecer, para que os sinais pudessem acontecer, porque ele realmente sabia que iriam. Mas justamente para aquele povo não ser afligido, né, por causa de sua fidelidade, já que os outros já estavam com raiva ou já não estavam acreditando tanto quanto eles. Então, eu gostei muito porque a partir desse momento eu consegui realmente aprender que Cristo ele vai se manifestar na nossa vida. Se nós estivermos essa esperança nele, porque ele quer se manifestar. Mas se nós não dermos esse ponto de confiança para ele, não tem como nós conseguirmos enxergar essas coisas, esses milagres acontecendo. E algo que eu quero muito, algo que me convidou a aprender mais na minha vida é que eu quero ser assim também, como esse filho de Neve, e buscar o Senhor com toda a minha fé e confiança, e saber que Ele vai fazer as coisas do jeito que tem que ser, e não, ai, eu vou desistir só porque as coisas não estão acontecendo como eu quero. Não, eu preciso ter essa esperança de que o Senhor ele não me deixou sozinha e que no tempo certo as coisas vão acontecer, mas eu preciso estar do lado dele, sabe? Então eu achei muito interessante e me fez pensar que quando eu estiver passando por algum momento em que eu não consigo ver algo acontecendo ali, mas continuar com muita oração, de joelho dobrado e confiando que as coisas vão se encaixar no tempo certo. E se nós fizermos isso, né, Camila? Se nós formos pacientes, exercemos fé, confiança no Senhor, mesmo que nós estamos sendo provados e testados como o povo estava sendo, né, nessa ocasião, e onde a vida dele estava em jogo, mas como você falou, se a gente se comprometer a ser como Nefe, dia nós vamos ouvir a voz do Senhor dizendo para nós, ó, levanta a cabeça e tem bom ânimo. Levanta a cabeça, Camila, Amanda, Jaque, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, levanta a cabeça. E nesse dia a gente vai ver os milagres acontecendo em nossa vida, por causa que a gente decidiu confiar e exercer nossa fé e esperança na luz e vida do mundo, que é o Salvador Jesus Cristo. Obrigado, obrigado, Camila. Eu oro para que nós possamos ver esses exemplos nas Escrituras que podemos estudar e, como a Camila falou, ter o desejo de ser um pouco mais semelhante a essas pessoas, né? E ter o desejo de desenvolver e buscar esse dom. É um dom do Espírito, a esperança em Cristo. A confiança nele é um dom.
e um dom é desenvolvido com a prática. E à medida que a gente for praticando, o Senhor vai nos provar cada vez mais, até que nós um dia vamos nos tornar pessoas cheias de fé e esperança no Senhor, cheias de confiança nele. E aí a gente vai ver ainda mais o poder dele se manifestar em nossa vida. Obrigado pelos comentários, excelente. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem do Elder Dorff, do Coro dos Doze Apóstolos, em que ele, ele nos ensina mais, ele presta um testemunho pessoal sobre essa importância da esperança no Salvador Jesus Cristo, e ele nos faz certos convites como membros da igreja, para os membros da igreja. Então, eu queria que a gente prestasse atenção nesse testemunho dele. Eu queria que você pudesse anotar uma ou duas frases que mais chamaram a sua atenção aí, no que ele vai ensinar sobre esperança e nos convites que ele vai fazer para nós, tá bom? Você possa anotar aí pelo menos duas frases que chamaram a sua atenção. Deixa eu compartilhar aqui. Hope has the power to fill our lives with happiness. Hope sustains us through despair. We learn to cultivate hope the same way we learn to walk, one step at a time. We grow in our ability to abound in hope through the power of the Holy Ghost as we more perfectly live the gospel. In Jesus Christ, in the goodness of God, in the manifestations of the Holy Spirit, in the knowledge that prayers are heard and answered. Hope teaches that there is reason to rejoice even when all seems dark around us. No matter how bleak the chapter of our lives may look today, because of the life and sacrifice of Jesus Christ, we may hope and be assured that the ending of the book of our lives will exceed our grandest expectations. And to all who suffer, to all who feel discouraged, worried or lonely, I say with love and deep concern for you, never give in, never surrender, never allow despair to overcome your spirit. For the love of the Son of God pierces all darkness, softens all sorrow, and gladdens every heart. Of this I testify and leave you my blessing. In the name of Jesus Christ. Amen. Alguém gostaria de compartilhar isso? Os pensamentos aí, as frases que você anotou que chamou sua atenção? Ô, presidente, Oi. eu tava assistindo esse vídeo, eu lembro de uma das frases que meu presidente ele sempre falava, que era sobre nós temos esperança.
eu sempre anotava no meu diário da missão, né, que tudo que acontecesse na minha vida eu tinha que ter esperança que no final ia dar certo. Porque ele sempre falava nos treinamentos dele que tenha esperança, espere que no momento vai vir, na hora certa vai vir. E eu gosto desse vídeo que ele fala para nós termos esperança nos momentos, não nos entregarmos, não nos deixarmos vencer pelas tentações e pelas coisas do mundo. E meu presente ele dizia a mesma coisa. Eu tive muitas experiências, tanto na missão como aqui hoje, que mostram que o Senhor, ele espera todas as coisas, né? Porque nós também não podemos esperar. Né? O tempo, ele tá aí para nos mostrar o que precisamos. E uma das coisas que meu presente ele sempre dizia era que tudo é no tempo do Senhor. Então, como aquela mulher do fluxo de sangue, ela esperou o tempo certo. Como os profetas, como os apóstolos, toda a história que aconteceu na igreja, eles esperam o momento certo. Então eu gosto muito dessa frase, esperança. Ok? Nós temos que ter esperança, temos que esperar o momento certo, que o Senhor ele vai estar lá para nos abençoar. Ótimo. Temos que ter esperança, né, Amanda, no mundo que vivemos. E num mundo tão imediatista, né? Quando a gente quer tudo para ontem, né? E a gente quer as coisas do nosso jeito, que a gente possa ter esperança. Que nós não possamos, que possamos escolher não desistir. Que possamos escolher não nos entregar ao desespero, à dúvida, à desesperança. Que nós possamos escolher ter fé, exercer fé e confiança em esperança no Salvador Jesus Cristo, no Príncipe da Paz, na luz do mundo, na vida do mundo. Que possamos escolher isso em nossa vida. Eu sei por mim mesmo que Jesus Cristo, que Ele vive, eu sei pelo poder do Espírito Santo, que Ele é meu Salvador pessoal, meu Redentor, Ele é meu amigo. Eu sei que Ele me conhece pessoalmente e eu o amo por causa disso. Eu o amo por causa de tudo que Ele fez por mim. Eu sei que Ele foi escolhido muito antes de nascer para vir à Terra e nos redimir de nossas más escolhas, de nossas fraquezas, de nossos desafios e para corrigir toda injustiça que esse mundo pode nos infligir. Eu sei que nele a gente pode encontrar a paz real. Eu oro para que, não só nesse curso que a gente fez ao longo desse semestre, mas que em todos os dias possamos saber por nós mesmos que Jesus é o Cristo, o Salvador, o Redentor, o Filho de Deus, e que Ele possa ser essa pessoa, pessoal, para nós, individualmente. Eu queria deixar um convite para nós aqui, ao chegarmos no final desse curso, eu queria que entre hoje e até domingo, você estudasse novamente o Cristo Vivo, aquele documento do Cristo Vivo. E depois de estudar esse documento, eu queria que você pensasse em como o seu conhecimento sobre o Salvador Jesus Cristo pode ser fortalecido ao longo desse curso. Queria que você ponderasse sobre isso e que você escrevesse isso. Como o seu conhecimento sobre o Salvador Jesus Cristo, sobre ele ser o Cristo, pode se fortalecer para você por meio desse curso. E por fim, eu queria que você pudesse escrever também os seus sentimentos sobre o Salvador, seu testemunho sobre ele. E que você pudesse compartilhá-lo de alguma forma. Por exemplo, acho que, deixa eu ver, confirmar aqui. Não nesse domingo, mas no outro, nós vamos ter o domingo de testemunhos. Lá é uma boa ocasião para você
compartilhar seu testemunho sobre o Salvador Jesus Cristo, seus sentimentos que você tem por ele e quem ele é para você. Aquela reunião de testemunhos não é uma reunião para a gente expressar gratidão ou contar histórias. Aquela reunião de testemunhos é para dizermos quem Jesus Cristo é para nós. De que forma ele é a luz da nossa vida. De que forma ele é nosso amigo, de que forma ele nos traz esperança, de que forma ele é a esperança de nossa vida. Aquela reunião é para isso. Compartilharmos nossos sentimentos e daquilo que nós sabemos de quem é Jesus Cristo. Então esse é o meu convite final. Estuda de novo o Cristo vivo, pondera sobre como esse curso te ajudou a conhecer e fortalecer sua fé nele. Escreve seus sentimentos e pensamentos sobre Jesus Cristo, seu testemunho sobre ele e planeje um momento para você compartilhar esse testemunho com alguém nas redes sociais, um amigo, ou numa reunião de testemunhos. E que nós possamos sempre buscar sermos testemunhas dele, em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares. É isso que ele espera de nós como seus discípulos. Eu queria compartilhar esse meu testemunho com vocês, agradecer por sua fé e seu testemunho, por tudo que vocês nos ensinaram aí ao longo desse semestre, desse curso. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos encerrar aqui com uma oração. Camila, poderia oferecer para nós, por favor? Com certeza, sim. Tá bom. Licença. Obrigado, Camila. Obrigado pela oração, pela participação. Amanda e Jaque também. Obrigado pela presença e participação, hein? Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.